Oi, pessoal, voltando então aqui a esse slide, porque tem uma informação aqui no finalzinho que acabou passando batido, que 85% do território da Oceania é a Austrália. Então, assim, a Austrália é o sexto maior país do mundo, aí ocupa aí 84% do território da Oceania e 50% da população, né, de todo o continente. Então, não é exagero dizer que a Oceania é a Austrália e mais um apanhado de países menores, tá? Um apanhado de ilhas menores, não é exagero, porque de fato, né, o quanto a Austrália se destaca do ponto de vista visual, né, no mapa da região e também do ponto de vista econômico, do ponto de vista de tamanho de população, é sem dúvida nenhuma o principal país do continente. Estou mostrando aqui alguns mapinhas para vocês, que as principais características físicas da Austrália, esse miolo aqui, que é um deserto, né, um grande deserto, do lado assim, a gente mostra um mapa que mostra exatamente a densidade demográfica, né, a concentração de população, que é basicamente aqui, ó, né, na costa leste e mais especificamente no sudeste do país, onde estão as principais cidades, né, Melbourne, Canberra, a Sydney, Brisbane, que é exatamente aqui onde há a maior concentração de pessoas, aqui bem próximo da fronteira com... A fronteira não, né, bem próximo da ilha da Tasmânia, tá certo? Aqui, mais nessa porção sudeste. Aqui no miolo, né, a Austrália tem uma, um deserto, inclusive de pessoas. A população é muito concentrada aqui nessa região específica, né? É um país que acaba sofrendo muito também, às vezes com a escassez hídrica, né, com a escassez de água e com a aridez. Né? Não raro a gente ouve notícias, né, e vê também notícias de incêndios, inclusive em áreas urbanas, em áreas habitadas da Austrália. Né? O verão é muito forte, é muito rigoroso e as pessoas sofrem a esse risco, tá? De incêndios, inclusive em áreas urbanas, em áreas habitadas. Aqui a divisão das províncias australianas, a divisão político-administrativa, e do lado aqui o mapa que mostra as principais riquezas minerais, como eu falei antes, um país muito rico do ponto de vista do minério, e a mineração acabou se transformando numa das principais atividades econômicas da Austrália, por conta disso. Bom, vamos lá para Papua Nova Guiné, que tem uma independência muito recente, né, de 1975, ou seja, apenas 45 anos atrás. É curioso porque quase 90% da população ainda vive no campo, né, através do extrativismo e do cultivo do coco, banana, batata doce, palmito, café, mas também é um país com a mineração relativamente forte, né, sobretudo para os padrões da região. E tem uma questão geopolítica importante de um território, que é o território de Bougainville, que pode se transformar no país mais jovem do mundo. Né? Já houve um referendo no ano passado favorável à independência, então é possível que Papua Nova Guiné perca a autonomia sobre esse território. Né? Muito provavelmente vai se transformar em um território autônomo, em um território independente, em um novo país, mais um pequeno país dentro dessa dinâmica aí da Oceania. Tá? Um problema que Papua Nova Guiné sofre, não só esse país, mas o continente como um todo, né, a Oceania como um todo, que é o problema do aumento do nível dos mares. Várias ilhas correm risco de ser submersas. Várias ilhas. Então, ah, há um problema. Os problemas ambientais, mais especificamente a elevação do nível dos mares e oceanos, deve atingir mais a Oceania, ou primeiro a Oceania, com o desaparecimento, inclusive, de ilhas e perda de território. Tá? Estou mostrando aqui para vocês o mapa, né, de Papua. E aí vem uma coisa importante, um erro que eu cometi agora aqui, falando para vocês. É importante que a gente mantenha o nome Papua Nova Guiné,
Por quê? Né? Que é o país independente que a gente está mostrando aqui, porque existe Papua, que é um território da Indonésia, tá certo? Que é o país que ah, ainda faz parte, do ponto de vista da divisão regional, da Ásia, tá certo? Então, é importante que a gente, sempre que vai se referir a Papua Nova Guiné, use o termo inteiro, exatamente para não confundir com Papua, território indonésio, que fica, que faz a fronteira oeste, tá certo? Bom, vamos lá para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu sua independência pouco depois da Austrália, né, em 1907, no início do século XX também. É, é o lugar de origem da população maori, né, que hoje compõe apenas 12%, né, da população. Tem um elevado grau de industrialização, assim, muito semelhante, a economia muito semelhante à economia da Austrália, sendo que, né, há uma participação um pouco maior da agricultura, né, principalmente dos rebanhos, como coloca aqui, ovino, bovino, e etc. Também tem minério, também tem reservas aí de minério importantes, carvão, petróleo, gás, vive do turismo e é talvez aí um dos sucessos, uma das grandes referências do liberalismo no mundo, né? Desde a década de 1980 que a Nova Zelândia fez essa opção, por uma economia mais liberal e é, talvez seja hoje a grande referência de uma economia mais liberal que deu certo, né, no mundo. Essa aqui que é a proposta que eu falei para vocês, né, de mudança da bandeira, mas que, como eu falei, ainda encontra muita resistência. Eles ainda mantêm a bandeira tradicional como a referência ao Reino Unido, né, à Comunidade Britânica de Nações. E a gente está falando de um país que tem basicamente aí, né, duas ilhas, certo? E a principal cidade aqui, né, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Né, a principal cidade, Wellington, né, que vai ser inclusive a sede do poder político, ok? Mas é um país também que oferece uma qualidade de vida bastante interessante para a sua população, tá? E também é buscado por população de melhor nível de qualificação, uma vez que também oferece empregos aí, sobretudo também na área de engenharia, tá? Também na área de engenharia, de mineração, que é onde a Austrália e Nova Zelândia normalmente se destacam. Tudo bem? Para absorver essa mão de obra um pouco mais qualificada. Ok, pessoal? Bom, espero aí que a gente tenha pelo menos matado um pouquinho da curiosidade da galera com relação à Oceania, tá? E, bom, como eu disse, normalmente não é um conteúdo que aparece muito, mas caso ele apareça no vestibular esse ano, a gente, pelo menos algumas informações aí importantes a gente tem. Tá certo? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.